Olá, meu nome é Celina Lotufo, eu sou professora do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia. E nessa aula gravada, nós vamos tratar sobre a neurotransmissão. Então, nas últimas aulas, nós estudamos sobre os potenciais de membrana e sobre o potencial de ação, que vai acontecer em neurônios e também em células musculares. E o que nós vimos com relação ao potencial de ação é que ele é uma forma rápida de transmitir uma informação ao longo de uma célula. Então, aqui eu tenho um neurônio típico, que seria um neurônio multipolar, e esse neurônio, ele geralmente vai receber informação através da sua rede de dendritos, às vezes no corpo celular também, mas em geral mais nessa região. Essa informação vai ser integrada e um potencial de ação vai ou não ser gerado a partir desse local aqui, que é chamado de zona de disparo, o cone de implantação do axônio. Então, quando o potencial de ação se inicia aqui, ele vai se propagar, nesse caso, nesse neurônio nesse axônio que é mielinizado, e ele vai chegar em cada um desses terminais das ramificações do axônio. E agora o que a gente vai querer entender é como essa mensagem que chegou aqui vai passar para o neurônio seguinte, que vai ser uma conexão normalmente entre esses terminaizinhos do axônio com os dendritos de outros neurônios. Então, esse é o processo de neurotransmissão. O objetivo dessa aula é compreender como se dá a transmissão de informação entre os neurônios e, no final da aula, também vamos falar sobre a junção neuromuscular, que é uma comunicação especial que existe então entre os neurônios e as células musculares esqueléticas. Para isso, nós vamos falar rapidamente sobre a sinapse elétrica, é um tipo específico de sinapse, que é mais simples, nós vamos falar um pouco sobre ela, e depois vamos passar para o principal tipo de sinapse, que é a sinapse química. Química porque ela se dá através da liberação dos neurotransmissores, que são substâncias químicas. E aí, então, esses neurotransmissores vão atuar através dos receptores para os neurotransmissores, que é uma coisa que nós vamos ter que entender, que existe uma diversidade muito grande de receptores. E a ação dos neurotransmissores nesses receptores vai induzir o que são chamados de potenciais pós-sinápticos excitatórios e inibitórios. E vai ser uma integração entre muitos sinais desse tipo, desses potenciais pós-sinápticos excitatórios ou inibitórios, ou inibitórios, que vai determinar a atividade de um neurônio. E por fim, então, nós vamos falar sobre essa comunicação que ocorre entre neurônio e célula muscular esquelética na junção neuromuscular. Em geral, nas minhas aulas presenciais, eu gosto de falar um pouco sobre a história, de como esses assuntos que nós estudamos foram descobertos. No entanto, nessas videoaulas eu tenho retirado a maior parte desse histórico por conta de tentar reduzir um pouco esses vídeos. Então aqui eu vou falar só uma coisa muito breve aí mesmo de como que esse conhecimento aí sobre as sinapses começou a ser estabelecido. E começou no final do século XIX com um pesquisador chamado Camilo Golgi, o nome desse pesquisador deu origem à nomenclatura para uma organela importante, que é o complexo de Golgi, o aparelho de Golgi. E esse pesquisador, ele desenvolveu um corante que era capaz de corar especificamente ou seletivamente os neurônios e não outras células. E a partir daí, então, os pesquisadores começaram a conseguir enxergar melhor o tecido neural no microscópio. E aí o que eles enxergavam era uma rede de células onde eles não conseguiam perceber aonde uma célula acabava e aonde a outra começava, nessas terminações aqui dos neurônios. Então, o Camilo Golgi, ele propôs uma hipótese, uma teoria de que realmente essas membranas aqui dos neurônios, esses terminais, eles estavam conectados, formando uma rede, estão diretamente ligados, e isso vai dar origem depois ao que foi chamado de transmissão elétrica, da comunicação elétrica entre os neurônios.
os potenciais de ação deveriam passar diretamente entre um e outro. Na época eles nem conheciam, nem sabiam exatamente como que eram esses potenciais de ação. Bom, mas na mesma época, um outro pesquisador muito importante na Espanha, que foi o Santiago Ramón y Cajal, ele então tomou conhecimento desse corante desenvolvido pelo Gauche e começou a utilizá-lo também para observar os tecidos, né, nervosos. Inclusive, isso aqui é uma figura de um desenho feito pelo Santiago Ramón y Cajal. E esse pesquisador, ele começou a estudar, né, esses tecidos e ele avaliou também tecidos de animais em desenvolvimento. E com isso ele percebeu que às vezes ele conseguia que um neurônio corasse mais do que o outro, ele conseguia diferenciar um neurônio do outro. E, portanto, ele hipotetizou que existiria um espaço, que esses neurônios não estavam totalmente ligados dessa forma contínua, que deveria existir um espaço entre um neurônio e outro, só que esse espaço era muito pequeno para eles enxergarem, né? E atualmente a gente sabe que esse espaço existe, é o espaço que a gente vai chamar de fenda sináptica. Então, essas descobertas, essa ideia aqui do Santiago Ramón y Cajal, deu origem a uma outra linha de hipótese na época, que era a hipótese da transmissão química entre neurônios, né? Que o neurônio liberaria uma substância que iria atuar no neurônio seguinte, né? Bom, e quem estava certo, né? Na verdade, os dois tipos de comunicação existem. Existem as sinapses elétricas, que são mais próximas do que os pesquisadores que defendiam essa hipótese de sinapse elétrica acreditavam, mas a maior parte da comunicação entre neurônios, ela depende da sinapse química. É a sinapse química que vai dar a grande complexidade entre as comunicações de neurônios, capacidade de modulação, algumas características que a gente vai ver daqui para frente. Então, a gente considera, né, que as sinapses, elas ocorrem principalmente, então, através desse tipo aqui, que é a sinapse química, que é o que a gente vai gastar muito mais tempo aqui para entender, né? Porque ela é mais importante e também mais complexa. E a gente vai falar um pouco, então, sobre as sinapses elétricas, para a gente entender como elas são e para que elas existem, e depois vamos passar, então, para sinapses químicas. Nas sinapses elétricas, o que vai acontecer, né? O que eu tenho é realmente uma ligação quase que direta aqui entre um neurônio e outro. Então, aqui a gente veria um pedacinho da membrana do neurônio que a gente vai chamar de neurônio pré-sináptico, que é da onde está vindo a informação. E aqui um pedacinho da membrana do neurônio que nós vamos chamar de neurônio pós-sináptico, que é para onde a informação está indo. Essas duas membranas, elas ficam próximas, muito próximas umas das outras, né? Praticamente encostada uma na outra. E o citosol desses dois neurônios, ele vai estar ligado, né, por uma estrutura que é chamada de junção comunicante. Essas junções comunicantes existem em vários outros tecidos, no músculo cardíaco, isso é muito importante, em outros tecidos também. E são proteínas chamadas de conexinas, formadas por subunidades de conexons. E eu tenho aqui uma conexina na membrana pré-sináptica e outra na membrana pós-sináptica, formando essa junção comunicante que comunica, então, os dois meios intracelulares, permitindo a passagem de íons e pequenas moléculas de uma célula para outra. Então, o que vai acontecer nesse caso? Quando o potencial de ação está chegando por aqui, né, vão se abrir aqueles canais de sódio dependentes de voltagem, o sódio entra, e esse sódio que entrou vai criar uma corrente positiva que pode se difundir, então, através dessas junções comunicantes. De tal forma, então, que essa corrente positiva vai despolarizar o neurônio pós-sináptico e vai ativar os canais de sódio dependentes de voltagem aqui. Então, é praticamente como se o potencial de ação que chegou aqui se propagasse diretamente mesmo para o neurônio pós-sináptico. Então, o que eu vou ter é que quando tem um potencial de ação aqui no neurônio pré-sináptico,
ele vai acontecer no neurônio pré, e logo em seguida, com um intervalo muito curto entre um e outro, já vai acontecer um potencial de ação também, então, no neurônio pós-sináptico, né? Então, isso é realmente praticamente uma comunicação direta, uma transmissão direta de potenciais de ação entre um neurônio e outro. Essa sinapse elétrica, ela tem algumas características. Então, quais são essas características das sinapses elétricas, né? Então, como eu já comentei, elas são muito rápidas, né? Um potencial de ação, ele é transmitido rapidamente para o neurônio seguinte. Outra característica é que ela tem alta fidelidade. O que significa isso? Né? Significa que o neurônio seguinte vai fazer uma cópia fiel da atividade do neurônio pré-sináptico, do neurônio anterior. Né? Então, quando tiver potencial de ação em um, vai ter um potencial de ação em outro. Se tiver uma determinada frequência de potenciais de ação em um, a mesma frequência vai ser apresentada no neurônio seguinte. Né? Outra característica importante é que essas sinapses são sempre excitatórias, né? Excitação, então, a gente fala que um neurônio está sendo excitado ou que uma sinapse é excitatória sempre que ela vai resultar ou em um potencial de ação ou no aumento na probabilidade de ocorrência de potenciais de ação. Então, nesse caso, isso vai ser sempre excitatório. Quando a gente estudar sinapses químicas, a gente vai ver que isso não é verdade para sinapses químicas, e a gente vai entender melhor isso. Essas sinapses elétricas também têm uma baixa capacidade de modulação. Não dá para modificar muito a forma como ela acontece. Dá para, às vezes, algumas dessas junções comunicantes podem se fechar e abrir, algumas delas têm essa capacidade. Eu posso aumentar a quantidade delas, mas uma modulação, como a gente vai ver também que pode acontecer nas sinapses químicas, não acontece tanto assim nas sinapses elétricas. E a outra característica que é importante nesse caso é que elas geralmente são bidirecionais, ou seja, um neurônio que é excitado, ele vai passar essa excitação para o neurônio próximo, e esse outro neurônio próximo ele também pode passar, né, as suas potenciais de ação para o neurônio prévio. Se a gente observar naquela figura anterior, não tem uma diferença entre a membrana pré-sináptica e a pós-sináptica. Pós-sináptica, é basicamente a mesma coisa. Então, os potenciais de ação podem passar nos dois sentidos. Isso porque esse tipo de sinapse elétrica, ela existe principalmente em grupos de neurônios que precisam ser sincronizados, né? Quando eu ativo um neurônio, é importante que eu tenha todo um grupo ali de neurônios que sejam ativados ao mesmo tempo. Onde, por exemplo, que isso pode ser importante, né? Quando nós estudarmos o sistema endócrino, nós vamos ver que existem núcleos no hipotálamo de neurônios que liberam hormônios. Hormônios são substâncias químicas que vão ser liberadas na circulação, né? Então, vão ser liberadas nos vasos sanguíneos para que essas substâncias caiam, esses hormônios caiam na circulação e vão se difundir por todo o corpo e levar uma mensagem a locais distantes, a todas as células, todos os tecidos do nosso organismo. Então, para que essa mensagem chegue no nosso corpo inteiro, eu preciso ter uma quantidade adequada de hormônio na circulação, né? Então, não pode ser muito pouco, senão a concentração não vai ser suficiente para ativar os receptores. Então, esses neurônios, eles têm que liberar que liberam hormônios, eles têm que liberar uma quantidade suficiente de hormônios. Então, não adianta eu ativar um neurônio só, porque esse neurônio vai liberar o seu conteúdo de hormônio, mas não vai ser suficiente. Então, nesse caso, é importante que todo o conjunto de neurônios, né, naquele núcleo libere o hormônio na circulação para que esse hormônio, então, caia na circulação numa quantidade suficiente. Então, esse é um exemplo, mas existem outros também. Por exemplo, a gente tem um relógio biológico, que é o núcleo supraquiasmático no hipotálamo. E a atividade desses neurônios serve para indicar para o meu organismo se está dia ou se está noite, né? E com isso ele regula várias funções, liberação de hormônios também. E então é importante que esses neurônios no nosso relógio, eles também tenham uma atividade sincronizada, né? Para que a sua informação, né, passe sempre da mesma forma em todos os neurônios. Bom,
Então, nós já falamos das sinapses elétricas e agora sinapses químicas, né? O que nós vemos de diferente aqui, já comparando com as sinapses elétricas? Nas sinapses químicas, eu já tenho um espaço aqui entre a membrana do neurônio pré-sináptico, que seria aquele finalzinho do axônio, e a membrana do neurônio pós-sináptico. Isso aqui é o que a gente chama de fenda sináptica, é um espaço bastante pequeno, mas é mais distante do que acontece aqui nas sinapses elétricas. O que a gente observa também é que o terminal pré-sináptico ele vai ter estruturas diferentes do terminal pós-sináptico. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que o terminal pré-sináptico ele vai ter essas vesículas, né, que são as vesículas que vão armazenar o neurotransmissor que vai ser liberado. E eu vou ter, então, que, quando ativado, esse neurônio, né, vai liberar um neurotransmissor, uma substância química que vai cair aqui na fenda sináptica e vai atuar aqui, não vai entrar, né, quase sempre, ele não vai entrar no neurônio pós-sináptico, ele vai atuar aqui em receptores que vão estar presentes na membrana do neurônio pós-sináptico, tá bom? Então, a gente vai ver agora, com mais detalhes, como é que essas sinapses químicas acontecem e quais as características, então, dessas sinapses químicas. Então, como características, o que eu tenho é que existe essa fenda sináptica, né, diferente do que acontece na sinapse elétrica, que vai de 20 a 50 nanômetros, é muito pequena. Ela é unidirecional, então ela é sempre unidirecional, no sentido de que eu tenho uma pré-sinapse e uma pós-sinapse e essa direção de comunicação aqui preferencial. Ela vai poder ser excitatória ou inibitória, a gente vai entender como é que isso acontece mais para frente, quando nós estudarmos os receptores, né? Então, um neurônio pode liberar um neurotransmissor que vai diminuir a chance do neurônio seguinte disparar potenciais de ação. Ela pode ter um efeito rápido ou um efeito prolongado que pode causar processos de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é uma alteração funcional no neurônio seguinte. E esse processo de neuroplasticidade é muito importante para processos como aprendizagem, e memória. Então, quando a gente está aprendendo coisas ou quando a gente está tendo experiências na nossa vida, o nosso cérebro vai mudando, de acordo com as sinapses que estão acontecendo. E ela vai poder ser modulada também através de substâncias presentes ali que vão determinar o nível de atividade, por exemplo, do neurônio num determinado momento, tá bom? Então, aqui eu vou descrever rapidamente todas as etapas que fazem parte dessa sinapse química e depois a gente vai ver cada uma delas de uma forma mais detalhada. Então, a primeira coisa que vai ter que acontecer para iniciar esse processo de neurotransmissão na sinapse química, né? Sinapse é esse local onde essa transmissão vai estar acontecendo, tá? Então, o que vai desencadear isso vai ser sempre a chegada de um potencial de ação, né? Então, o potencial de ação está vindo aqui pelo axônio, quando ele chega no terminal, o que vai acontecer? Ele vai encontrar aqui canais iônicos que são canais dependentes de voltagem, da mesma forma que eram aqueles canais de sódio, de potássio dependentes de voltagem, que estão participando desse potencial de ação. Aqui eu tenho um canal para um outro íon, que é o íon cálcio, né? A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, o potencial de ação, chegando aqui, esses canais de cálcio dependentes de voltagem vão se abrir e o cálcio vai entrar aqui nesse terminal. O cálcio entrando, o cálcio está numa maior concentração no líquido extracelular do que no citosol. Eu tenho bastante cálcio em geral dentro das células, mas eles estão armazenados em organelas, no retículo endoplasmático, nas mitocôndrias, né? Então, eu não tenho cálcio, quase nada de cálcio livre aqui no citosol. Então, esse cálcio que entra, ele vai ser importante porque ele vai ser responsável pela liberação do neurotransmissor. Então, o cálcio ele vai promover a fusão das vesículas que estavam ali já prontas para serem liberadas, contendo o neurotransmissor. Então, quando essa fusão acontece, o neurotransmissor que estava nas vesículas, ele vai para a
fenda sináptica, né? Aqui na fenda sináptica, então, esse neurotransmissor, ele vai se ligar aos receptores que estão presentes na membrana pós-sináptica. É comum também que mesmo o neurônio que liberou o neurotransmissor possa ter alguns receptores para esse neurotransmissor, e isso pode ajudar a regular essa liberação de neurotransmissores pelo próprio neurônio que libera. Mas, então, na comunicação aqui, mais importante que eu tenho é que esse neurotransmissor, ele vai se ligar nos receptores na membrana pós-sináptica, não vai entrar nesse neurônio pós-sináptico, né? Ele vai passar sua mensagem aqui para o receptor. O receptor vai ser responsável por causar uma alteração aqui nesse neurônio pós-sináptico. E a outra coisa que vai precisar acontecer é que esse neurotransmissor ele tem que ser removido rapidamente da fenda sináptica. A gente vai ver também como que essa remoção pode acontecer, né? Mas é importante que ele seja removido rapidamente para que essa comunicação possa continuar acontecendo, né? Senão vai saturar aqui de neurotransmissor, vai estimular todos os receptores aqui e aí a comunicação ela para. Então, a primeira etapa desse processo, que nós vimos aí no slide anterior, é a chegada do potencial de ação e ativação dos canais de cálcio dependentes de voltagem. Bom, o cálcio é um íon diferente daqueles que a gente estudou até agora. A gente falou principalmente sobre o sódio e o potássio e o efeito deles no potencial de membrana. E realmente o sódio e o potássio, eles atuam principalmente nesse aspecto elétrico da membrana. Então, eles vão carregar sua carga para dentro, para fora, e com isso modificar, então, o potencial de membrana, né, e regular, então, o potencial de repouso e o potencial de ação. O cálcio, ele pode também participar desse componente elétrico, principalmente quando vocês forem estudar, então, no músculo cardíaco, isso vai ser importante. Mas esse íon cálcio, ele tem uma propriedade bastante distinta desses outros íons que nós já estudamos. Então, por quê? Porque o íon cálcio, ele tem a capacidade de se ligar em proteínas ou outras moléculas orgânicas e alterar, então, a conformação dessas proteínas e alterar a função dessas proteínas. Então, na fisiologia, a gente vai ver muitos exemplos aí onde o cálcio vai se ligar em moléculas e vai alterar a função dessas moléculas. Nesse caso, o cálcio ele vai ser importante para alterar a função de um complexo de proteínas que chama complexo SNARE, S-N-A-R-E, que vai promover a ligação da membrana da vesícula contendo o neurotransmissor com a membrana plasmática. Então, o neurotransmissor ali que já está pronto para ser liberado, ele vai ficar numa vesícula ancorada na membrana. A gente fala que está ancorada porque ela está ligada aqui por proteínas à membrana plasmática. Quando, então, chega o potencial de ação e esses canais de cálcio dependentes de voltagem se abrem, o cálcio entra na célula, vai ter o influxo de cálcio, e o cálcio vai se ligar em proteínas que fazem parte desse complexo, que se chamam sinaptotagminas. Essas proteínas, agora ligadas ao cálcio, elas mudam sua conformação e elas se inserem na membrana plasmática, permitindo então a fusão da vesícula com a membrana plasmática e, portanto, agora a liberação do neurotransmissor. Dessa forma, então, o cálcio extracelular vai ser fundamental para que ocorra a liberação do neurotransmissor. Bom, então o neurotransmissor vai ser liberado. Mas o que é um neurotransmissor, né? Então a gente já falou que é uma substância química, mas qual é essa substância química? Então, na verdade, aqui tem alguns exemplos de neurotransmissores, de substâncias, mas existem então muitas substâncias químicas diferentes que podem ser neurotransmissores. A gente vai ver as mais importantes, mas existem muitas. E de categorias químicas, né, moléculas diferentes. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, para determinar se uma substância é um neurotransmissor, o que a gente precisa saber, né? Então, o Henry Day, que foi um dos primeiros pesquisadores a descobrir, né, substâncias que são neurotransmissores,
ele criou alguns critérios que, se essa substância aí, ela obedecesse a esses critérios, a gente vai poder dizer que é um neurotransmissor, né? Então, quais são esses critérios, né, que me permitem dizer se uma substância é ou está atuando como um neurotransmissor? Então, o primeiro deles é que essa substância precisa estar presente num terminal pré-sináptico, né? Em geral, ela vai estar presente em vesículas, mas a gente vai ver que tem exceções, né? O segundo critério é que essa substância tem que ser liberada quando chega um potencial de ação aqui, né? Então, o potencial de ação vai ser o responsável por induzir a liberação do neurotransmissor. Um terceiro critério é que devem existir receptores, né, na membrana pós-sináptica ou no neurônio pós-sináptico, onde esse neurotransmissor vai ser capaz de atuar, né? Então, alguém vai ter que detectar aqui esse neurotransmissor. E um quarto critério que foi colocado posteriormente, mas que também é importante, é que esse neurotransmissor ele tem que ser removido da fenda sináptica, né, para que essa comunicação continue acontecendo. Então, que substâncias que são neurotransmissores? Então, existem muitos tipos diferentes de substâncias que atuam como neurotransmissores. Por exemplo, né, existem neurotransmissores muito importantes que são aminoácidos. Então, são aminoácidos que são armazenados em vesículas ali no terminal dos neurônios, são liberados, né, seguindo todos aqueles critérios que nós falamos no slide anterior. Então, um neurotransmissor muito importante é o aminoácido glutamato. O glutamato vai ser o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central. Então, é um neurotransmissor muito importante, né? Os principais neurotransmissores inibitórios, depois a gente vai ver como é que isso funciona, né? Também são aminoácidos, como a glicina e o GABA, o ácido gama-aminobutírico, mas a gente costuma chamar ele pelo apelido mesmo, que é o GABA, né? Então, são os principais neurotransmissores inibitórios no sistema nervoso, né? Então, são todos aminoácidos, né? O aspartato também é um neurotransmissor, a gente encontra menos, né? Vai encontrar menos sinapses que usam o aspartato. Outra classe de neurotransmissores são as aminas. As aminas são modificações de aminoácidos, né? Então, eu tenho uma enzima que transforma algum determinado aminoácido, faz modificações nesse aminoácido e converte ele em outras moléculas. Um muito importante é a acetilcolina. Nós vamos falar bastante da acetilcolina, é o neurotransmissor responsável por transmitir informação na junção neuromuscular, por exemplo, né? Nós temos as catecolaminas, que é a adrenalina ou epinefrina, em inglês usa-se o termo epinefrine, mas em português a gente usa mais adrenalina. Dopamina e noradrenalina ou norepinefrina, então são as chamadas catecolaminas. Então são neurotransmissores. A histamina é um neurotransmissor também, né, uma amina. E a serotonina, tá? Em geral são neurotransmissores produzidos a partir do triptofano ou da tirosina, né, que são os aminoácidos que dão origem a esses neurotransmissores. Aqui já vou explicar uma coisa que é importante, é que a mesma molécula ela pode funcionar como neurotransmissor, mas ela pode ter outras funções também, né, atuando de outra forma no nosso organismo. Por exemplo, a adrenalina, né? Então, a adrenalina é um neurotransmissor importante, a gente vai ver até, né, principalmente no sistema nervoso autônomo, onde a adrenalina e a noradrenalina vão ser importantes. No encéfalo também tem liberação de adrenalina. Mas, quando a gente pensa em adrenalina em geral, eu falo, se eu estou na maior adrenalina aqui, por exemplo, eu não estou, em geral, pensando na adrenalina como neurotransmissor. Eu estou pensando nela como hormônio. Então, é a mesma molécula, exatamente, só que ela vai ser liberada e vai atuar de uma forma diferente. Então, ela pode ser liberada daquela forma que a gente vê como neurotransmissor, mas a adrenalina, ela é liberada também pela medula da glândula adrenal, e aí ela vai ser liberada na circulação.
e vai atuar, portanto, como hormônio, vai se espalhar, né, pela circulação, vai atingir todas as células do nosso organismo e pode atuar em todas essas células. É uma atuação muito mais generalizada aí do que uma atuação como um neurotransmissor que é muito localizada. Tá? Então é a mesma molécula, dependendo de como ela está sendo liberada e como ela vai atuar, ela vai estar atuando como um hormônio ou como um neurotransmissor. Né? Outro exemplo é a histamina. Né? A histamina, ela é um neurotransmissor, ela pode ser liberada ali em sinapses, né, localmente, tendo todos os efeitos de um neurotransmissor, mas é uma molécula importante também na resposta alérgica. Ela é liberada por células que são chamadas de mastócitos, e a histamina que vai causar coceira, prurido nas respostas alérgicas. Então, por exemplo, quando a gente toma um antihistamínico, a gente está fazendo uso de uma substância química que vai inibir o efeito da histamina e a gente quer que ela iniba o efeito como, né, na resposta alérgica. Mas os antihistamínicos mais antigos, eles bloqueiam esse efeito da histamina na resposta alérgica, mas bloqueiam também o efeito da histamina como neurotransmissor. Isso por conta dos receptores que a gente vai estudar mais para frente. E aí, o que vai acontecer, o que acontece, né, com esses antihistamínicos mais antigos, é que um dos efeitos colaterais muito comuns é o sono. Eu mesma já dormi mais de 24 horas por conta de um antihistamínico. Né? Por quê? Porque esse antihistamínico ele vai fazer o seu efeito ali na periferia, onde ela está sendo liberada por mastócitos, mas vai atuar também nos receptores que tem no sistema nervoso central. E lá no hipotálamo, a histamina ela vai ser liberada por neurônios que estão envolvidos na manutenção do estado de alerta, que deixa a gente mais acordado. Então, ao retirar esse efeito da histamina nesses receptores do hipotálamo, a gente então vai ficar com muito sono. Os antihistamínicos mais modernos, tipo o Allegra, que é a loratadina, a desloratadina, eles já são mais seletivos para os receptores que tem na periferia, na resposta alérgica, e por isso eles não causam tanto sono, né, ou não causam sono como os antihistamínicos antigos. Então é outra situação onde eu tenho um neurotransmissor, né, mas que também pode ter outras funções no nosso organismo. Tá? Então ele vai estar atuando como neurotransmissor, mas você pode pensar na histamina ou na adrenalina também com outras funções. Outra classe de neurotransmissores são as purinas, e aqui eu vou destacar o ATP, a adenosina trifosfato, né, o trifosfato de adenosina, aquele mesmo ATP que as células usam, né, como fonte de energia química para os processos celulares, ele pode ser colocado para dentro de uma vesícula e liberado como um neurotransmissor. E o ATP é um neurotransmissor muito importante, principalmente no sistema nervoso autônomo, mas também no sistema nervoso central. Tá? Então, o ATP é liberado vai atuar em receptores específicos como um neurotransmissor, apesar de que ele tem outra função também muito importante nas células. Né? Então, o ATP é um neurotransmissor importante. E a adenosina sozinha também. Né? Inclusive, muitas vezes o ATP é liberado e depois ele perde os 3 fosfatos aqui e fica só a adenosina. E a adenosina tem funções importantes. Por exemplo, né, vai ser o acúmulo de adenosina no cérebro é um processo que vai causando sono. Né? Então, a adenosina está envolvida no sono. Então, quando a gente fica por muito tempo acordado, parece que essa adenosina vai se acumulando no cérebro e isso, então, vai fazendo com que a gente sinta essa necessidade, essa motivação que é o sono, o dormir. E, inclusive, a cafeína, né, que é uma molécula estimulante, que é muito utilizada, inclusive, por mim, né, sou super dependente de café. O café, uma das ações dele vai ser inibir o efeito da adenosina, e até por isso, então, que a gente fica mais alerta, mais acordado quando está consumindo, então, café. Outra classe de neurotransmissores muito importante são os peptídeos. Então, agora eu não estou falando de um aminoácido, mas de vários aminoácidos ligados aí por ligações peptídicas. Alguns são, inclusive, pequenas proteínas já. Né? Então, existem muitos peptídeos que são liberados como neurotransmissor, ou sozinhos, ou muitas vezes junto com outros neurotransmissores. Né? Alguns deles vocês já devem ter ouvido falar,
principalmente nas endorfinas, né? Tá? A gente pensa na endorfina que quando eu faço exercício, né, eu tenho liberação de endorfinas, e isso causa uma sensação de bem-estar, diminui dor, né? Mas existem outros também que talvez vocês já tenham escutado falar, ou a gente vai ouvir falar sobre eles ao longo do curso, né? Então são peptídeos, ou pequenas proteínas, que vão ser liberadas e atuam também como neurotransmissores. E ainda, né, mais recentemente, viu-se que existem também gases que vão funcionar como neurotransmissores. E aqui os mais importantes são o óxido nítrico, né? O óxido nítrico, por exemplo, é muito importante no sistema nervoso autônomo também, né? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. O monóxido de carbono também. Então aqui esses gases, eles não são armazenados em vesículas, porque isso não é possível, mas eles vão ser produzidos e liberados por um neurônio e podem afetar os neurônios que estão em volta, né? Então eles têm efeitos como neurotransmissores também. Então aqui eu só estou mostrando as estruturas químicas de alguns desses neurotransmissores importantes que a gente citou no quadro do slide passado, só para diferenciar aqui esses tipos de receptores que a gente vai chamar de receptores de moléculas pequenas, né? Porque são moléculas que têm uma estrutura química menor, mesmo formada por menos átomos, né? Do que os neurotransmissores peptídicos, né? Então, como são peptídeos, são formados por vários aminoácidos, alguns são pequenos, como só 3 aminoácidos, e outros são bem longos, né? Com muitos aminoácidos formando esse peptídeo ou essa proteína. Então, esses neurotransmissores, eles vão ser produzidos de uma forma diferente, armazenados de uma forma diferente, né? E muitas vezes eles vão ser liberados, então, junto com um outro neurotransmissor que vai ser uma molécula pequena, tá? Em alguns livros, vocês vão ver tanto os neurotransmissores peptídicos quanto os gases vão ser tratados como neuromoduladores, pela ação que eles têm na membrana pós-sináptica. Eu acho essa denominação interessante, mas eu prefiro tratar tudo como neurotransmissor porque, no geral, nos artigos, vocês vão ter, né, essa nomenclatura de neurotransmissor. Então, eu acho melhor para a gente manter esse padrão, né, de que todos são neurotransmissores, embora na ação eles tenham uma ação importante de modulação, que é interessante também. Além daquelas categorias de neurotransmissores que nós vimos nos slides anteriores, tem mais uma que foi descoberta ainda mais recentemente. Eu acho que eu estava na pós-graduação, né, quando esses neurotransmissores foram descobertos. Aqui estava inclusive como neuromoduladores, mas eu prefiro mesmo chamar de neurotransmissores, que são os neurotransmissores lipídicos. São derivados dos fosfolipídios de membrana, né? Então são neurotransmissores lipídicos, gorduras, né? E esses neurotransmissores são responsáveis por ativar os nossos receptores canabinoides, né? Então, canabinoides, porque esses receptores eles já eram conhecidos há bastante tempo por serem ativados pelas substâncias que estão presentes na cannabis, né? Que é a maconha. Então, o delta-9-THC é o princípio ativo da maconha, ele é capaz de ativar esses receptores que foram então chamados de receptores canabinoides, né? Porque eram ativados pelos princípios ativos da cannabis, mas, né, a gente já imaginava que a gente não ia ter esses receptores para que a maconha fizesse efeito, né? Que deveria existir, então, alguma molécula endógena que deveria ativar esses receptores. E demorou bastante tempo para a gente descobrir, então, quais seriam os neurotransmissores endógenos que o nosso próprio corpo produziu, até que finalmente, então, descobriram que existem, então, moléculas lipídicas, né, que são produzidas a partir de precursores que estão na membrana celular, que são clivados e liberam aqui os dois principais ligantes endógenos são a anandamida e o 2-AG, que é esse 2-araquidonoilglicerol, né, que se ligam nesses receptores canabinoides, que é o receptor CB1 e o receptor CB2, são os dois receptores. Inclusive demorou para descobrir sobre esses
neurotransmissores, porque como esses receptores são receptores de membrana, era mais fácil imaginar que os neurotransmissores que atuassem nesses receptores não entrassem na célula, fossem substâncias que fossem hidrossolúveis, não lipossolúveis. Então, por muito tempo buscou-se substâncias que fossem hidrossolúveis, né? Até que descobriram então que na verdade são substâncias lipossolúveis, que apesar de conseguir atravessar a membrana celular, elas atuam do lado de fora, aqui nesses receptores canabinoides. Esses receptores têm ganhado muita atenção, tem muita pesquisa clínica sendo feita, pré-clínica também, porque eles são neuromoduladores, justamente eles modulam mesmo a atividade neural e de outras células também, e tem sido detectados alguns efeitos que podem ser importantes aí para o uso de substâncias que atuam nesses receptores canabinoides para o tratamento de várias doenças, como Parkinson, como na dor, né? Principalmente em epilepsia, né? Então já tem substâncias químicas aprovadas, né? E que atuam nesses receptores canabinoides. Existe uma série de regulamentações para a utilização dessas substâncias, aprovações e cadastro que o médico precisa ter para utilizar isso na clínica, mas isso vem evoluindo, né? E a gente vai ver que cada vez mais vão ser utilizadas substâncias canabinoides na clínica. Então, cada um desses neurotransmissores, ele vai ter um ciclo de vida característico. Como assim um ciclo de vida? Ele vai ser produzido, vai ser liberado e depois ele vai ser degradado ou vai ser removido da fenda sináptica de alguma forma, né? Que a gente vai querer entender agora como que isso acontece para alguns tipos de neurotransmissores. Então aqui a gente vai ver algumas coisas gerais, né, com relação à síntese dos neurotransmissores e liberação deles. Uma diferença importante que existe é em relação aos neurotransmissores peptídicos, que a gente chama de neuropeptídeos, e os neurotransmissores de moléculas pequenas. Por quê? Então, os peptídeos, assim como todos os peptídeos e proteínas celulares, eles são produzidos nos ribossomos, que ficam principalmente no retículo endoplasmático rugoso, que está ali próximo do núcleo da célula, então no corpo celular do neurônio, que pode estar bem distante desse terminal axonal. Então, esses peptídeos são produzidos ali, e aí lá próximo no complexo de Golgi, eles vão ser já empacotados nas vesículas, e as vesículas contendo já o neuropeptídeo vão ser transportadas até os terminais dos axônios. Já os neurotransmissores de moléculas pequenas, eles vão ser produzidos no próprio terminal. Então, o que vai acontecer é que no terminal eu vou ter enzimas que são responsáveis em converter as moléculas precursoras para aquele determinado neurotransmissor no neurotransmissor. Então, essas enzimas, elas são proteínas que vão ser produzidas lá no corpo celular, vão ser transportadas até aqui e elas vão ficar aqui durante algum tempo catalisando essas reações para a produção do neurotransmissor e depois elas são degradadas e vão sendo recicladas e mais enzima vai chegando aqui o tempo inteiro, né? Então, essa produção dos neurotransmissores de moléculas pequenas é uma produção mais rápida e lá já direto no terminal do axônio. Então, esses neurotransmissores são produzidos, eles vão ser transportados por transportadores específicos para dentro das vesículas e aí já estão prontos para serem liberados aqui no terminal do axônio, nas sinapses, né? Uma coisa que é muito importante é que os neurônios eles vão liberar somente um neurotransmissor ou alguns neurotransmissores, no caso ele pode liberar neurotransmissores de moléculas pequenas e também neuropeptídeos juntos, né? Mas em todas as sinapses que esse neurônio vai fazer, ele vai liberar os mesmos neurotransmissores, né? Então, se eu vejo que numa sinapse um neurônio liberou glutamato, então eu vou dizer que esse neurônio é um neurônio glutamatérgico e em todas as sinapses que esse neurônio for fazer, ele vai sempre liberar o glutamato. Ou ele pode liberar o glutamato e um neuropeptídeo, por exemplo, junto, né? Que eu já vou mostrar adiante. Mas ele sempre, né, em todas as suas sinapses, ele vai liberar os mesmos neurotransmissores. Agora a gente vai ver mais para frente que ele pode responder a vários neurotransmissores, mas ele sempre libera o mesmo ou
os mesmos. Então, esses neuropeptídeos, eles muitas vezes, então, eles vão ser liberados juntos, junto com o neurotransmissor principal, o neurotransmissor de molécula pequena, e até por isso em alguns livros vocês vão ver que vão chamar esses neurotransmissores de neuromoduladores, porque eles vão modificar a ação do neurotransmissor de molécula pequena, ou vão modificar a função dos neurônios que estão próximos, modular essas funções. Isso acontece porque ocorre uma liberação diferencial desses neurotransmissores. Né? O que significa isso? Então, aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho um terminal de um axônio, onde eu tenho um neurotransmissor de molécula pequena, que está sendo armazenado aqui nessas vesículas menorzinhas em verde, e elas realmente são vesículas que vão ficar mais próximos da membrana na sinapse, onde tem a fenda sináptica mesmo, e as vesículas contendo os neuropeptídeos vão ficar uma região mais afastada da sinapse, em vesículas maiores. Elas são diferentes quando a gente observa, principalmente numa microscopia eletrônica. Essas vesículas, então, contendo o neurotransmissor em molécula pequena, elas já estão ancoradas na membrana, né? E elas estão, de certa forma, então, uma posição que favorece a liberação. Então, quando o potencial de ação vai chegar aqui nesse terminal, né, ele vai ativar aqueles canais de cálcio dependentes de voltagem, e um pouco de cálcio que entra aqui já é suficiente, então, para ativar a liberação desses neurotransmissores de moléculas pequenas. Já no caso dos neuropeptídeos, um potencial de ação só que chegue aqui, ou uma frequência baixa de potenciais de ação que chegue aqui, não é suficiente para gerar um aumento de cálcio que vai chegar nessa região mais afastada aqui do terminal. Dessa forma, então, eu preciso de uma estimulação maior para que tenha a liberação também desses neuropeptídeos. Então, quando tem uma estimulação baixa, o que a gente viu que é então uma frequência de estimulação, são poucos potenciais de ação por unidade de tempo aqui, esse neurônio ele vai liberar só o neurotransmissor principal, o neurotransmissor de molécula pequena, poderia ser o glutamato, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, algum daqueles neurotransmissores. Quando esse neurônio está muito ativo, ou seja, uma frequência de potenciais de ação grande, isso vai promover a liberação, então, não só do neurotransmissor principal, mas também de um neuropeptídeo, que pode ser substância P, CGRP, outros neuropeptídeos aqui, que podem ser liberados juntos. E outra coisa que está mostrando nessa figura é que essa liberação ela é mais difusa, ela não ocorre só bem aqui na fenda sináptica, então ela vai tipicamente afetar uma área maior e talvez uma quantidade maior de neurônios que estejam próximos. E esses neuropeptídeos, eles vão causar um efeito que é uma modulação, uma modificação de como os neurônios vão responder ao neurotransmissor principal. Tá? Isso é o que acontece em geral. Bom, então os neurotransmissores, eles vão ser produzidos, vão ser liberados, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que eles vão atuar na membrana pós-sináptica. Mas primeiro, então, vamos falar um pouquinho sobre como que esses neurotransmissores podem ser removidos da fenda sináptica. No caso dos neurotransmissores que são peptídeos, esses peptídeos eles vão ser degradados por enzimas, proteases que existem em todos os tecidos e na fenda sináptica, e aí então esses aminoácidos eles vão ser captados novamente pelas células, podem ser reciclados, né? Então eles são degradados e têm que ser produzidos novamente, né? Daquela forma que nós citamos no outro slide. Os outros neurotransmissores, cada um deles vai ter uma forma de remoção característica, e eu vou dar aqui alguns exemplos de neurotransmissores que são importantes e que têm formas diferentes aí de remoção. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem a acetilcolina. A acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor a ser identificado, um neurotransmissor muito importante, né, uma amina, que é produzida a partir da colina, que é um aminoácido, né, que vai ser conjugada com
o acetil-CoA, que é uma molécula produzida nas mitocôndrias. Então, aqui no terminal eu tenho já a enzima responsável por esse processo, que é a colina-acetiltransferase, e vai então ocorrer a produção da acetilcolina, né? A acetilcolina vai ser transportada para dentro da vesícula, que tem o transportador, né, que é responsável por transportar essa acetilcolina para dentro das vesículas, e ali então, quando chegar um potencial de ação, essa acetilcolina vai ser liberada aqui na fenda sináptica. A acetilcolina é um neurotransmissor que vai ser degradado rapidamente aqui na fenda sináptica por uma enzima específica, que é a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase existe em vários tecidos, mas eu tenho então uma quantidade, no caso das sinapses colinérgicas, que a gente chama, eu tenho acetilcolinesterase aqui na fenda sináptica. Essa enzima, então, ela vai quebrar essa molécula de acetilcolina novamente em colina, e essa colina pode ser, então, captada de volta para o terminal e utilizada novamente para formar mais acetilcolina. E o acetato, né, que é o íon aqui do acetil-CoA. E aí, então, essa acetilcolinesterase, ela vai inativar rapidamente a acetilcolina depois que ela fez o seu efeito aqui nos receptores. Essa acetilcolinesterase é uma enzima que é bastante importante, né? Inclusive, tem fármacos que atuam nessa enzima, na acetilcolinesterase. Por exemplo, tem pessoas que têm uma doença que chama miastenia gravis. Na miastenia gravis, o que acontece é que o sistema imune ele vai reconhecer os receptores para acetilcolina que estão presentes no músculo esquelético e vai destruir esses receptores. E aí o que vai acontecer? A acetilcolina vai ser liberada pelos neurônios, mas as células musculares não vão reconhecer essa mensagem do neurônio, ou vão reconhecer menos, né, na verdade, porque tem menos receptores aqui presentes. Então, o que vai acontecer é que o neurônio vai mandar o músculo contrair e o músculo vai contrair pouco, né? Porque esse sinal vai comandar a contração muscular, como a gente vai ver numa próxima aula. Um dos tratamentos para essa doença é utilizar um inibidor da acetilcolinesterase. Por quê? Porque assim, quando a acetilcolina vai ser liberada aqui pelo neurônio, ela vai ficar mais tempo aqui presente na fenda sináptica, vai ficar mais tempo atuando nos receptores que ainda existem ali. Então, isso favorece a contração muscular, né? Então, nesse caso, é uma resposta útil. Por outro lado, existem vários inseticidas que são utilizados, principalmente na agricultura, que também são inibidores da acetilcolinesterase. E aí, uma pessoa que trabalha ali na lavoura e que faça um uso de uma forma equivocada, né, sem proteção, uma concentração maior do que o necessário, ela pode se intoxicar com esse inseticida e aí vai ter também uma inibição da acetilcolinesterase e a acetilcolina fica em excesso, né, nessa junção neuromuscular e a pessoa pode ter espasmos musculares, né, causados então por um excesso dessa neurotransmissão. Então, a acetilcolina é um exemplo, né, e é o principal exemplo no caso de um neurotransmissor que ele vai ser degradado por uma enzima específica na fenda sináptica para que a remoção aconteça e aí mais acetilcolina pode ser liberado para esse processo de comunicação continuar acontecendo. Um outro exemplo aqui importante é o glutamato. Então, o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, principalmente aqui no sistema nervoso central, e é um aminoácido, né, que vai ser produzido novamente aqui no terminal do axônio, mas vai ser produzido a partir de um outro aminoácido, que é a glutamina. O glutamato é um aminoácido não essencial comum, né, que está no nosso organismo, na circulação, né, em vários tecidos, mas no sistema nervoso central eles têm que estar em uma concentração muito baixa aqui no líquido extracelular, justamente para ele poder ter seu efeito como neurotransmissor. E uma concentração alta de glutamato ela é tóxica para as células, ela pode matar mesmo as células por excesso de excitação. Bom, então
nesse terminal, né, a glutamina vai ser convertida a glutamato por uma enzima que chama glutaminase. Esse glutamato vai ser transportado para dentro das vesículas e vai ser liberado, então, quando chegar a um potencial de ação aqui. Esse glutamato vai atuar nos seus receptores e depois ele tem que ser, então, rapidamente removido daqui. Essa remoção do glutamato, ela é feita principalmente por outras células que não são neurônios, que são células da glia, né? Então, células da glia são células não neuronais que existem no sistema nervoso. No sistema nervoso central, a célula principal responsável por essa remoção do glutamato é o astrócito. O astrócito tem esse nome de astrócito porque ele parece um pequeno solzinho, assim, um astro que tem prolongamentos que vão aqui para próximo mesmo, para quase para dentro da fenda sináptica, de tal forma que quando o glutamato é liberado, ele é rapidamente, ele vai ter seu efeito, mas ele é rapidamente transportado para dentro dessas células gliais, desses astrócitos. E aqui, então, nessas células, o glutamato vai ser convertido em glutamina e por uma enzima que chama glutamina sintetase, e a glutamina, então, vai ser liberada e vai ser captada, então, pelos terminais dos axônios para que seja produzida mais glutamato, né? Então, é um ciclo aqui onde eu tenho a participação de uma célula da glia. Essas células são muito importantes, inclusive eu trabalho bastante com células da glia e até com essa questão do glutamato também, né? Então, essa é uma situação em que essas células da glia são muito importantes para captar o glutamato. Um excesso de glutamato, ele pode estar parece estar envolvido em várias doenças neurodegenerativas, na morte de neurônios quando você tem, por exemplo, um acidente cerebral encefálico, né? Então, o excesso de glutamato que fica presente no fluido extracelular, ele é um dos responsáveis pela morte de neurônios. Então, esse transporte é muito importante. Uma outra forma aqui de remoção, que é comum a vários neurotransmissores, é o que vai acontecer aqui com esse neurotransmissor que é o GABA, né, que é o principal neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central, no caso no encéfalo. Então, para vários neurotransmissores, eles vão ser novamente produzidos aqui no terminal, armazenados nas vesículas, liberados, e depois de liberados, eles vão sofrer um processo de recaptação, ou seja, eles vão ser transportados de volta para dentro do terminal do axônio. Aqui está mostrando que no caso do GABA ele também pode ser captado por células da glia, tem os dois processos acontecendo. Mas essa recaptação, ela existe para vários neurotransmissores, não só como GABA, a noradrenalina, adrenalina, serotonina, dopamina, né? Vários neurotransmissores são recaptados. Então, ele é liberado e tem transportadores da membrana que retiram ele da fenda sináptica e mandam de volta para dentro do terminal, onde ele pode ser degradado ou então recolocado de volta para dentro de vesículas para ser liberado novamente. Então, essa recaptação é um processo importante. Dos existem várias substâncias utilizadas na clínica que são inibidores da recaptação. Então, você lembra que eu falei do caso dos anticolinesterásicos, que são substâncias que inibem a enzima, né, que degrada a acetilcolina, e que com isso faz com que tenha um aumento na quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica. Os inibidores de recaptação fazem a mesma coisa, impedindo a recaptação dos neurotransmissores, o neurotransmissor fica mais tempo fazendo seu efeito aqui na fenda sináptica. Então, por exemplo, os principais antidepressivos que são utilizados, tipo a fluoxetina, a duloxetina, são inibidores da recaptação, preferencialmente de serotonina. Então, com isso, a serotonina ela é liberada e ela demora mais para ser recaptada. E isso faz com que essa serotonina se acumule aqui, isso vai ter uns efeitos a longo prazo que parece que são importantes aí para o efeito dos antidepressivos. E existem também outras substâncias presentes em drogas de abuso, como nas anfetaminas, na cocaína, algumas também têm utilidade clínica, que também são inibidores de recaptação. Então, a cocaína, por exemplo, né, que é uma droga de abuso importante, ela é um inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina.
assim como algumas anfetaminas também. Então, isso faz com que esses neurotransmissores sejam liberados e fiquem mais tempo atuando aí nos seus receptores, nas suas sinapses. Bom, então, nós já vimos como eles são produzidos, liberados, né, como eles são removidos da fenda sináptica, mas agora a gente quer passar para o neurônio pós-sináptico, para a membrana pós-sináptica, para a gente entender como que esses neurotransmissores vão produzir os seus efeitos nessas células. Né? Então, nós já vimos que na membrana pós-sináptica precisa existir receptores onde esse neurotransmissor vai atuar. E aqui eu tenho dois tipos principais de receptores para neurotransmissores. Os receptores, chamados de receptores ionotrópicos, são receptores canais iônicos. Então, nós já vimos vários tipos de canais iônicos, né? Os canais de vazamento, os canais dependentes de voltagem. Esses aqui são canais iônicos dependentes de ligante. O ligante vai ser o neurotransmissor que vai se ligar nessa proteína de membrana, né, que é o canal iônico, e isso vai promover a abertura, ou vai favorecer a abertura do canal, permitindo a passagem de algum ou alguns determinados íons, né? E isso vai ter um efeito, então, no potencial da membrana, como nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, esse receptor ionotrópico do tipo canal iônico é um receptor que tem um efeito importante e rápido. Um outro tipo de receptor que é bastante importante é um receptor acoplado à proteína G. Esses receptores acoplados à proteína G, eles estão dentro de uma família de receptores, na verdade eles são uma grande família de receptores que faz parte dos receptores chamados de receptores metabotrópicos, né? Então aqui eu tenho os receptores ionotrópicos, porque eles vão causar uma alteração iônica na célula, né, de passagem de íons, correntes iônicas, e aqui os receptores metabotrópicos, porque vão alterar o metabolismo celular. Esses receptores são mais complexos, eu vou falar aqui de uma forma mais ou menos rápida sobre eles, porque eu vou deixar para explicar melhor sobre o funcionamento desses receptores quando a gente for estudar o sistema nervoso autônomo. Né? Não que eles não sejam importantes, eles são bastante importantes também, mas como a gente tem que dividir esse conteúdo e para os neurotransmissores no sistema nervoso, eu tenho um efeito importante aqui desses canais iônicos, né? Que depois vão poder ser modulados por esse aqui. Eu vou deixar para a gente entender melhor sobre esses agora, né? Só para compartimentalizar melhor esse assunto. E deixar para a gente entender melhor sobre esses receptores quando estudarmos o sistema nervoso autônomo. E depois, no sistema endócrino, nós vamos voltar também a falar sobre eles. Esses receptores, o que eles têm de diferente é que o receptor ele não é um canal iônico. Ele próprio não vai causar uma alteração no potencial de membrana. Esse receptor ele também vai ter um sítio de ligação para o neurotransmissor, então é uma proteína, nesse caso é uma única proteína que atravessa 7 vezes a membrana, aonde o neurotransmissor vai se ligar e vai então favorecer uma mudança conformacional nessa molécula, que vai permitir a ligação do receptor a uma proteína que está dentro da célula, que é chamada de proteína G. Né? Por isso que são receptores acoplados à proteína G. Quando, então, esse receptor é ativado, essa proteína G, dentro da célula, ela vai ser ativada. A proteína G ativada, ela se dissocia em duas subunidades, ela é formada por 3 subunidades, uma subunidade alfa, uma beta e uma gama, e essas subunidades se dissociam em 2. Aqui está mostrando a subunidade alfa, mas a beta-gama ela pode ter efeitos também, né? Então as duas subunidades vão se dissociar do receptor e essas subunidades ativadas vão promover efeitos intracelulares. E são vários os efeitos que podem acontecer, né? Aqui está dando um exemplo onde essa subunidade alfa vai ativar uma proteína efetora. Essas proteínas normalmente vão produzir outras moléculas aqui dentro, que são chamados segundos mensageiros, e esses segundos mensageiros vão produzir
os efeitos. Nesse exemplo, o segundo mensageiro, essas moléculas produzidas aqui dentro da célula, vão se ligar a um canal iônico e abrir esse canal iônico. Mas são vários os efeitos que podem acontecer, né? Então, eu tenho um primeiro mensageiro que é o neurotransmissor, que não entra na célula, vai ativar esse receptor acoplado à proteína G. A proteína G que está dentro da célula vai ser ativada, vai ativar uma enzima efetora que produz o segundo mensageiro aqui dentro da célula. E esse segundo mensageiro, então, que vai causar os efeitos celulares. Quando eu falei daquela questão da neuromodulação, essa neuromodulação ela acontece principalmente pela ativação desse tipo de receptor, os receptores metabotrópicos. E os neurotransmissores, eles podem atuar em receptores dos dois tipos. Muitos neurotransmissores que a gente vai ver, eles vão ter receptores tanto ionotrópicos quanto metabotrópicos. Alguns neurotransmissores vão atuar só em um tipo de receptor, principalmente só em receptores metabotrópicos, como é o caso das catecolaminas, né? Então, algumas considerações importantes aqui sobre esses receptores para os neurotransmissores. O efeito do neurotransmissor na pós-sinapse, ele depende muito mais do receptor presente ali do que, na verdade, de quem é o neurotransmissor. Então, é o receptor que vai definir qual o efeito que esse neurotransmissor vai ter. Então, mesmo o glutamato, que eu falei para vocês, o glutamato é um neurotransmissor excitatório, né? Ele é realmente, por excelência, um neurotransmissor excitatório. Mas existem locais em que ele vai ser inibitório, por exemplo, na retina, isso acontece. Por quê? Porque ali eu tenho um receptor onde, quando o glutamato se liga, ele vai causar um efeito que é inibitório, né? Então, quem define mesmo qual vai ser o papel do neurotransmissor é o receptor, né? E alguns receptores eles vão ter um efeito excitatório ou inibitório, dependendo de qual receptor está presente, como é o caso, por exemplo, da dopamina em vários sistemas, tá? Isso aqui. Como eu já citei, a maioria dos neurotransmissores tem receptores tanto que são canais iônicos quanto receptores acoplados à proteína G, o próprio glutamato, a acetilcolina, a gente vai ver vários exemplos disso. O ATP, né? Muitos deles. Alguns, e aqui de uma forma mais importante, são as catecolaminas, que são a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina. Esses neurotransmissores, eles só atuam em receptores acoplados à proteína G. Tá? E aí, eu vou falar bastante sobre eles no sistema nervoso autônomo, e por isso a gente vai estudar esses receptores na aula de sistema nervoso autônomo. Os efeitos da ativação desses dois tipos de receptores são diferentes, né? Os efeitos dos receptores canais iônicos são muito rápidos. O neurotransmissor se liga ali, o canal se abre, vai ocorrer a corrente iônica ali, e depois, então, que o neurotransmissor é removido, esse canal se fecha e o efeito para. No caso dos receptores acoplados à proteína G, onde eu vou ter a produção do segundo mensageiro dentro da célula, esse segundo mensageiro vai ter seu efeito, que pode ser de se ligar diretamente no canal, ou pode ser de promover fosforilação de canais, ou pode ser até de modificar a expressão de proteínas dentro da célula. Então, são efeitos lentos e mais duradouros, tá? Então, depende aí de uma diversidade enorme de tipos de receptores acoplados à proteína G, que pode ter efeitos muito diversos, tá? Essa enorme diversidade nos receptores para os neurotransmissores, além da diversidade de neurotransmissores, é um dos fatores que dá uma complexidade muito grande para o sistema nervoso e para as sinapses, né? Então, aqui está mostrando que mesmo para um determinado neurotransmissor, além de eu ter receptores que podem ser canais iônicos ou receptores acoplados à proteína G, eu posso ter vários tipos diferentes também de canais ou de receptores acoplados à proteína G. Isso é um estudo na farmacologia, né, que as turmas que têm farmacologia vão estudar melhor essa questão dos receptores. E é uma questão importante para a gente entender a função dos neurotransmissores, a função de drogas que vão atuar no sistema nervoso, né, de fármacos. E aqui está mostrando que esses canais iônicos eles são formados por 5 subunidades de proteínas, e para cada tipo de neurotransmissor e receptor eu posso ter subunidades diferentes que vão dar características diferentes para esses neurotransmissores. Então aqui o que está mostrando é que são receptores diferentes, cada um dessa coluninha aqui são receptores diferentes
Esses três são para o glutamato, esse aqui para o GABA, para a glicina, para a acetilcolina, serotonina e para as purinas, ATP, ADP, adenosina. E aqui são subunidades diferentes que podem formar esse canal iônico. Então, receptor AMPA, glutamatérgico, NMDA, kainato, e dependendo da composição dessas subunidades, eu vou ter características diferentes para esses canais. Abre por mais tempo, por menos tempo, permite um fluxo maior ou menor, às vezes até permite um fluxo de íons diferentes, tá? Em alguns casos. Então, existe uma diversidade realmente muito grande de canais iônicos e também de receptores metabotrópicos. Só para o glutamato eu tenho aqui pelo menos 8, na verdade já tem mais receptores que são chamados de hemiglu, que são os receptores metabotrópicos, né, acoplados à proteína G, que respondem ao glutamato. Receptores para o GABA, para a dopamina, noradrenalina, adrenalina, histamina. Então, existe uma diversidade muito grande de receptores. Então, a gente vai estudar de uma forma geral e vai estudar os que são mais importantes, mas para cada neurotransmissão, né, e para cada receptor, eu vou ter um efeito ali que vai ser bastante específico, tá? Aqui está mostrando, como eu já falei, que a ativação desses receptores levam a efeitos que são mais lentos e mais duradouros do que aqueles causados por uma ativação direta de um canal iônico. Então, para entender como que vai ser o efeito da ativação desses receptores no neurônio pós-sináptico, agora a gente vai pensar nos canais iônicos, então deixar os metabotrópicos mais para frente, eu vou dar um exemplo de um neurotransmissor excitatório e de um neurotransmissor inibitório, né? Porque o que vai ter de mais importante em relação a esses receptores é que eles vão poder ser excitatórios ou inibitórios. Nesse exemplo, eu tenho dois receptores que são receptores para o glutamato, o receptor AMPA ou o receptor kainato e o receptor NMDA. Esses receptores, então, vão ser aquelas proteínas, canais iônicos, onde o glutamato vai se ligar, então tem um sítio de ligação onde apenas o glutamato, o neurotransmissor, vai se ligar endogenamente, né? A gente pode ter fármacos que podem atuar nos receptores, mas eles reconhecem, do ponto de vista fisiológico, apenas um neurotransmissor, tá? Em poucos casos a gente vai ver que tem receptores que podem reconhecer, por exemplo, a adrenalina e a noradrenalina, que são neurotransmissores semelhantes. Então, esse receptor, ele quando ligado ao glutamato, isso vai favorecer então a abertura desse canal. E esse canal é um canal principalmente permeável ao sódio. Então, vamos esquecer um pouquinho esse potássio que está aqui. Quando eu falar do receptor para acetilcolina mais para frente, a gente vai entender por quê, né? Porque o que eu vou ter aqui vai ser principalmente uma corrente de sódio para dentro da célula. A gente lembra das aulas passadas que existe um grande gradiente eletroquímico para o sódio entrar na célula quando eu tenho uma membrana que está em repouso, né? Então, um potencial bem negativo de menos 70 milivolts, menos 80, tem uma grande tendência ao sódio entrar na célula. Então, assim que esse receptor for ativado pelo glutamato e esse canal se abrir, vai ter um influxo de sódio, uma entrada de sódio, o que vai causar uma despolarização. Essa despolarização a gente vai chamar de um potencial pós-sináptico excitatório. Por quê? Porque quando despolariza vai ficar mais perto do limiar de ativação dos canais de sódio dependentes de voltagem. Então, é possível que aconteça um potencial de ação, ou pelo menos favorece a ocorrência de potenciais de ação. Esse aqui é um outro receptor glutamatérgico muito importante, que chama receptor NMDA, de N-metil-D-aspartato, é o nome de uma molécula que ativa esse receptor, é uma molécula exógena, não é produzida pelo nosso próprio corpo. Então, no nosso corpo, quem ativa é o glutamato. Esse receptor ele tem algumas características muito diferentes, que precisar de um outro agonista junto, que é a glicina, e precisar de uma despolarização para retirar o magnésio que fica aqui dentro do poro, impedindo a passagem de íons. Mas quando esse receptor consegue ser ativado, ele vai permitir a entrada não somente do sódio, mas também do cálcio, tá? Então, eu vou ter um influxo de sódio e cálcio quando esse receptor é ativado. E cada um desses receptores, então, vai ter
efeito característico, né? Muitas vezes esses receptores, eles ocorrem juntos, né? Eu preciso ter ativação de um para o outro ativar, mas essa é uma característica bem específica do glutamato, tá? E desse receptor NMDA. O que interessa aqui pra gente é perceber que quando eu tenho receptores que são excitatórios, como esses, eu vou ter a entrada de íons positivos, principalmente do sódio, né? Então, o sódio, ao entrar na célula, vai causar uma despolarização, né? Que é o que a gente está vendo aqui, são as correntes. Quando eu tenho a ativação do receptor AMPA, é uma corrente muito rápida, que logo o canal se fecha e ela para, e a ativação do NMDA aqui é um pouco mais lenta e duradoura. Então, cada receptor tem sua característica. Receptores excitatórios causam despolarização, né? Um potencial pós-sináptico excitatório. Daqui a pouquinho a gente volta nisso. Mas e os receptores inibitórios? Os receptores inibitórios, eles, no caso dos receptores ionotrópicos, eles são canais que vão permitir agora a passagem de outro íon, que a gente não falou muito sobre ele ainda, que é o cloreto. Lembrando que no líquido extracelular o que eu tenho é principalmente cloreto de sódio, né? Por isso a solução fisiológica é cloreto de sódio. Eu tenho muito cloreto de sódio no fluido extracelular e pouco cloreto e pouco sódio dentro da célula. Então, quando um neurotransmissor como o GABA ou a glicina também no seu receptor, aqui está mostrando o receptor para o GABA, mas quando esses neurotransmissores se ligam aos seus receptores, isso vai permitir a abertura de um canal que é permeável ao cloreto, né? O cloreto é o íon. E o cloreto, então, ele vai entrar na célula porque ele tem carga, e ele tem carga negativa, e, portanto, ele vai deixar o interior da célula mais negativo. Vai causar o que a gente chama de um potencial pós-sináptico inibitório, que, na maioria das vezes, vai ser uma hiperpolarização. Então, o interior da célula vai ficar mais negativo, vai ser mais difícil, então, chegar no limiar de ativação do potencial de ação, né, do canal de sódio dependente de voltagem, vai ser mais difícil, então, desencadear um potencial de ação. Uma coisa interessante com relação ao cloreto é que, se a gente usar aquela equação de Nernst, né, for calcular o potencial de equilíbrio para o cloreto, a gente vai obter um potencial de equilíbrio aqui por volta do menos 80 milivolts. Lembrando, então, que isso significa que se o potencial da membrana estiver em menos 80 milivolts, eu não vou ter um fluxo de cloreto através do canal, não vou ter uma tendência do cloreto nem a entrar na célula e nem de sair, né? E aí, né? Será que se eu tiver então um neurônio com potencial de membrana de menos 80 milivolts e abrir um canal de cloreto, será que isso também vai ser uma sinapse inibitória, né? Na maioria dos casos, o potencial da membrana do neurônio ele vai ser menos negativo do que isso. Então, vai estar lá no menos 60, menos 70, né? Então, quando abre um canal de cloreto, isso vai fazer com que o potencial da membrana vá em direção a esse valor aqui, ao menos 80. Então, vai causar aquela hiperpolarização. Mas, então, se está no menos 80, o cloreto não vai nem entrar nem sair da célula. Mas será que isso vai ainda assim ser uma sinapse inibitória? Sim, né? Por que sim? Porque essa sinapse que é inibitória, ela vai estar inibindo o disparo dos potenciais de ação, né? Para isso, o que precisa acontecer? Eu tenho que inibir uma despolarização, porque eu tenho que despolarizar a membrana para induzir um potencial de ação. E na medida que a membrana começa a ser despolarizada, por exemplo, pela entrada de sódio, o que vai acontecer? O potencial da membrana começa a ficar menos negativo. Quando começar a ficar menos negativo, sair do menos 80 em direção, por exemplo, ao mais 60, aí o cloreto vai começar a entrar na célula. Então, ele vai dificultar essa despolarização, tá? Mesmo que no momento em que o canal se abra não aconteça uma hiperpolarização, quando os receptores excitatórios forem ativados e essa membrana começar a despolarizar, aí o cloreto entra junto com o sódio, vai dificultar então essa despolarização causada pelo sódio, tá? Só para a gente entender sobre isso.
Então, em resumo, o que vai acontecer é que uma sinapse que for excitatória vai acontecer pela ativação de receptores que vão permitir a despolarização da membrana pós-sináptica. É o que a gente chama de um potencial pós-sináptico excitatório, que seria essa despolarização aqui. Tá? No caso dos receptores inibitórios, os canais iônicos ativados são canais para cloreto. E quando esses receptores são ativados, então o cloreto ele costuma entrar na célula, tende a entrar na célula e deixar o potencial da membrana mais negativo, portanto uma hiperpolarização. Então isso é um potencial pós-sináptico inibitório. Existem outros canais outros receptores que são inibitórios, principalmente aqueles receptores metabotrópicos que podem atuar de outra forma, principalmente abrindo mais canais de potássio. Quando abre mais canais de potássio, a gente tem que lembrar que o potássio tende a sair da célula, também vai causar uma hiperpolarização, tá bom? Mas nos casos dos canais iônicos, essa inibição acontece por entrada de cloreto. Então, em geral, é entrada de cloreto ou saída de potássio. Já no caso dos excitatórios, em geral, é entrada de sódio mesmo. Então, esses potenciais pós-sinápticos excitatórios ou inibitórios, eles vão acontecer em locais bem específicos aqui, onde tem esse contato entre as membranas, né, onde tem essas sinapses acontecendo, que pode ser em vários pontos dos dendritos, às vezes no corpo celular, em outros locais também, mas principalmente então nos dendritos no corpo celular. E em cada local desses, então, vai acontecer esse fluxo iônico através dos receptores, né, causando um potencial pós-sináptico inibitório ou excitatório local aqui, né? Então, tipicamente, assim, um potencialzinho, uma sinapse dessa aqui, que vai gerar um potencial pós-sináptico inibitório ou excitatório, não vai ser suficiente para ativar um potencial de ação nesse neurônio. Lembra que nós comentamos que nessa região do neurônio é onde eu tenho uma grande quantidade de canais de sódio dependentes de voltagem e que as comunicações que esse neurônio vai receber em vários receptores e várias sinapses aqui vai determinar se vai ou não ocorrer um potencial de ação aqui. Então, aqui, esses correntes de sódio, de cloreto ou saída de potássio, né, essas alterações no potencial de membrana, elas vão se propagar até aqui, e aí todas juntas, né, a ação de todas elas, chegando aqui na região onde vai acontecer o potencial de ação, é o que vai definir, então, se vai haver potencial de ação ou a frequência de potenciais de ação que esse neurônio vai apresentar. Né? Então, eu tenho um somatório de muitas sinapses acontecendo aqui e é esse somatório que vai definir a atividade desse neurônio. E um neurônio pode receber milhares de sinapses, né, de vários neurônios diferentes, através de neurotransmissores diferentes também. Né? Então, eu falei que o neurônio ele vai liberar sempre os mesmos neurotransmissores, mas eles podem reconhecer ou ser ativado por neurotransmissores diferentes. Né? Então, esse processo a gente chama de integração sináptica e é uma das causas também dessa grande complexidade e grande capacidade de processamento que o sistema nervoso tem. Né? Então, ela vai receber muitas sinapses e o somatório disso tudo vai definir como esse neurônio vai estar ativado. Então, aqui só para a gente entender melhor, simplificando muito isso, né, eu tenho um neurônio aqui que só recebe sinapse de 3 outros neurônios. Aqui eu tenho 2 neurônios em amarelinho, 2 axônios, né, 2 sinapses com esses axônios amarelinhos, que são sinapses excitatórias e uma sinapse inibitória. Então, vamos considerar que esse neurônio, a atividade dele vai depender da atividade desses três neurônios aqui, dessas 3 sinapses diferentes. Né? Como que essa integração acontece? Então, uma coisa que pode acontecer é só uma dessas sinapses
ser ativada, né? Chama potencial de ação por uma dessas sinapses excitatórias. E aqui então vai ter liberado, por exemplo, o glutamato, que vai ativar os seus receptores, e entra sódio aqui. Então, essa entrada de sódio vai chegar aqui, né, nessa região aqui da zona de disparo, e o que a gente vai perceber é que vai ter uma pequena despolarização. Isso aqui é aquele potencial pós-sináptico excitatório. Então, uma sinapse só, um potencial pós-sináptico excitatório, causa uma despolarização, então é uma sinapse excitatória, mas não é suficiente para chegar no limiar de ativação dos canais de sódio dependentes de voltagem. Tá? Então, aqui ó, não chegou no limiar, não teve um potencial de ação, não deixa de ser uma sinapse excitatória. Depois, no momento seguinte, pode acontecer desses dois neurônios excitatórios serem ativados ao mesmo tempo, e aí vai acontecer uma sinapse excitatória aqui e outra aqui. Então, vai entrar sódio por aqui, vai entrar sódio por aqui, essas correntes, então, vão atingir no corpo celular e o início do axônio, e vão se somar, né? Essas correntes se somam de tal forma que vai ter uma despolarização maior. Então, nesse caso, nesse exemplo, essa despolarização causada por duas sinapses já seria suficiente para chegar no limiar de ativação dos canais de sódio dependentes de voltagem e vai ocorrer um potencial de ação. Então, isso aqui a gente chama de uma soma espacial, sinapses diferentes ativadas ao mesmo tempo que vão se somar. Outra coisa que pode acontecer é uma soma que a gente chama de soma temporal. Uma mesma sinapse pode ser ativada com alta frequência. Aí, nesse caso, os receptores vão se abrir ou vão ficar abertos por mais tempo, ou uma corrente que está acontecendo aqui ainda vai estar presente quando outros receptores são ativados e vai gerar uma corrente ainda maior de sódio. Né? Então, essa soma é uma soma temporal, onde tem uma mesma sinapse sendo ativada, né, com uma alta frequência em seguida, e isso permite também essa somação, essa soma das correntes. E aí pode causar, então, pode resultar em potenciais de ação. Uma sinapse inibitória, quando ocorre, então ela vai levar, nesse caso, então seria esse neurônio que está sendo ativado, vamos supor que é o GABA que está sendo liberado aqui, ativa o seu receptor e vai entrar cloreto. Aqui, o cloreto negativo deixa o potencial da membrana mais negativo, uma hiperpolarização. Né? Então, essa hiperpolarização, se ela acontecer ao mesmo tempo, né, que as sinapses excitatórias, ela vai dificultar a despolarização. Né? Então, aqui é um somatório de uma sinapse excitatória e uma inibitória. E em laranja, a despolarização causada pelas duas. E aqui duas sinapses excitatórias e uma inibitória, é só um exemplo, né? E aí eu teria em laranja aqui uma sinapse que agora não vai ser suficiente para induzir um potencial de ação. Então, as sinapses inibitórias, elas dificultam a ocorrência dos potenciais de ação. Fica mais difícil atingir o limiar de ativação dos canais de sódio dependentes de voltagem. Então, só voltando um pouquinho aqui nessa figura, o que a gente tem é que um neurônio ele pode receber muitas sinapses ao mesmo tempo, né, milhares. Isso vai depender, então, de qual circuito esse neurônio vai estar pertencendo. Mas vai ser, então, um somatório de todas essas correntes e alterações aqui no potencial que vão ser conduzidas passivamente, aqueles potenciais eletrotônicos, né, que vão se difundir aqui, vai ser uma corrente passiva que vai chegar no cone de implantação do axônio, na zona de disparo, e aí, então, dependendo de aquele somatório temporal e espacial, que vai gerar uma alteração no potencial de membrana aqui, então vai ser definida a frequência de potenciais de ação que esse neurônio vai estar exibindo. Né? Então, por isso é um processo muito complexo, ele pode estar recebendo sinapses de vários neurônios diferentes, com vários neurotransmissores e vários receptores diferentes, tá? Tudo ao mesmo tempo.
Então, esse processo de neurotransmissão química, ele é um processo bastante complexo, né? Nós vimos uma quantidade de neurotransmissores, de receptores, nós só vimos alguns, né? Então, se vocês quiserem mais detalhes sobre neurotransmissores específicos, receptores específicos, aí procurem nos livros de neurofisiologia onde vocês vão encontrar isso. Então, é uma coisa que quando a gente vai trabalhar com um determinado neurotransmissor é que a gente vai conseguir mesmo compreender ou guardar assim todos os receptores ou todas as características de uma determinada neurotransmissão. Então, o que eu acho importante é vocês terem essas noções mais gerais e os principais neurotransmissores que a gente vai encontrá-los novamente, né, em vários momentos aqui do curso. É aqui só para vocês terem uma ideia da importância, né, de estudar a neurotransmissão. A gente tem várias substâncias que são utilizadas em pesquisa ou que são utilizadas na clínica e que atuam sobre esse processo, em diferentes etapas desse processo. Eu tenho substâncias que atuam positivamente, aumentando, né, o processo de neurotransmissão ou a resposta aí dos neurotransmissores, e outros que atuam negativamente. E eu vou dar alguns exemplos aqui, porque vocês com certeza já ouviram falar ou já usaram, né, alguns desses fármacos ou dessas substâncias. Por exemplo, a nicotina, né? Então, a nicotina que está presente no tabaco, ela é uma molécula que é um agonista do receptor para acetilcolina. Um agonista significa que essa substância se liga no receptor, como a própria acetilcolina, inclusive o receptor se chama receptor nicotínico, o receptor para acetilcolina por conta disso, daqui a pouquinho a gente vai falar nesse receptor, né? E aí os efeitos que uma pessoa que está usando nicotina vai perceber ou que vão acontecer, principalmente no sistema nervoso dessa pessoa, se devem a esses efeitos, então, da nicotina no receptor para acetilcolina. Existem substâncias que são muito usadas na clínica, que são chamadas de coagonistas. Esses daqui são substâncias que atuam no receptor para GABA, aquele receptor inibitório. Então, os benzodiazepínicos, né, tipo o diazepam é um benzodiazepínico, e também os barbitúricos, que é o pentobarbital, nembutal, são substâncias que funcionam como coagonistas. Coagonista é quando ela se liga no receptor, mas se liga num outro local, que não é o mesmo local que o agonista, que o neurotransmissor se liga. E eles vão favorecer, de alguma forma, o efeito do neurotransmissor. Então, como esses neurotransmissores, o GABA é um neurotransmissor inibitório, essas substâncias, os benzodiazepínicos e barbitúricos, eles vão ter um efeito inibitório no sistema nervoso central. Tá? Então, é um efeito hipnótico, calmante, né? São anticonvulsivantes, são substâncias que diminuem a atividade neural. Tá? Existem substâncias que são precursores do neurotransmissor. Então, essa substância aqui, a mais importante, é a levodopa, que é o precursor da dopamina, que vai levar a um aumento na produção do neurotransmissor. É uma substância que é muito importante para o tratamento do Parkinson, porque o Parkinson é uma doença neurodegenerativa onde tem uma falta de dopamina. Então, essa substância permite compensar um pouquinho essa falta de dopamina, pelo menos durante um tempo, né? Existe o caso dos inibidores de degradação, que eu já dei o exemplo ali durante a aula, que são os anticolinesteráticos, que inibem a degradação de acetilcolina. Isso faz com que a acetilcolina fique mais tempo na fenda sináptica, exercendo o seu efeito, então, por mais tempo. E eu também citei alguns inibidores de recaptação, né, como a fluoxetina, que é o princípio ativo do Prozac, que inibe a recaptação principalmente de serotonina. Com isso também, esse neurotransmissor fica mais tempo na fenda sináptica e isso, então, está relacionado com o efeito antidepressivo dessas substâncias. E existem também substâncias, então, que agora vão atuar negativamente. E aqui eu tenho antagonistas. Então, tem várias substâncias que são antagonistas de receptores. O que é um antagonista? Um antagonista mais típico, que é um antagonista competitivo, é uma substância que se liga no local que o neurotransmissor iria se ligar, mas não promove o efeito, não abre o canal, não ativa o receptor. Então, ele compete com o neurotransmissor, mas não causa o efeito. Então, não deixa
o efeito acontecer, não deixa o neurotransmissor causar o seu efeito. A gente pode falar que ele é um bloqueador, né, do receptor também. Existem também alguns inibidores de recaptação vesicular, não deixa o neurotransmissor ser captado para dentro da vesícula para que ele seja liberado. É o caso da reserpina, que é um inibidor da recaptação de noradrenalina, de catecolaminas, e é uma substância que já foi utilizada na clínica, mas agora tem utilização só em pesquisa. E também existem substâncias que são inibidores da liberação das vesículas. É o caso da toxina botulínica. A toxina botulínica, apesar de ser uma toxina, então ela pode ser tóxica, pode causar efeitos graves, ela também tem uma utilização clínica e uma utilização estética, né, que é o botox. A toxina botulínica, o que ela faz é se ligar naquelas proteínas que são responsáveis pela fusão da vesícula com a membrana plasmática. Então, essa toxina se liga nas proteínas responsáveis pela liberação das vesículas contendo acetilcolina na junção neuromuscular, que é o que a gente já vai falar a seguir. E, portanto, então, impede a liberação de acetilcolina, impede a contração do músculo esquelético. No caso do efeito do botox, né, do ponto de vista estético, o que se quer é aplicar essa toxina em locais onde a contração muscular, né, vai ser responsável pelo surgimento das rugas, então ao redor dos olhos, na testa, né, o músculo que está ali participando das expressões faciais vai favorecer esse surgimento das rugas, e aí então o botox vai inibir isso. Essa toxina ela tem um efeito muito duradouro e por isso então que você pode fazer uma aplicação e fica vários meses então com a toxina tendo seu efeito ali. E na clínica, essa toxina tem sido utilizada em enxaqueca, em dores de articulação temporomandibular, porque aí você promove um relaxamento de músculos que estão contribuindo para esse processo doloroso. Na enxaqueca, isso é aplicado em vários pontos, isso tem um efeito que ainda não é muito bem compreendido, mas tem um efeito que para algumas pessoas funciona bem, no caso da enxaqueca. Para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre uma neurotransmissão especializada que acontece entre um neurônio, que é o neurônio motor, e a fibra muscular esquelética, processo que é chamado de junção neuromuscular, a junção entre o neurônio motor, né, inferior, e a célula muscular. Então, essa é uma sinapse aqui especializada, onde eu tenho que um neurônio desses, ele vai inervar várias fibras musculares, aqui eu estou observando uma só. Então, aonde esse neurônio, esse axônio se aproxima, né, e encontra a célula muscular, eu vou ver uma região aqui chamada de placa terminal ou placa motora, que se eu olhar mais de perto aqui, eu vou ver que existem várias sinapses acontecendo aqui. Então, são como se fossem vários terminais sinápticos que vão estar presentes nessa placa motora. Em cada um desses, se eu for olhar de perto, eu vou ter liberação do neurotransmissor, que nesse caso é a acetilcolina, e ativação dos receptores para acetilcolina aqui na célula muscular esquelética. Então, quando chega um potencial de ação aqui através nesse neurônio motor, quando esse neurônio motor for ativado, em cada um desses botões aqui, desses terminais, vai acontecer a liberação de acetilcolina. E se eu olhar aqui para a membrana pós-sináptica, aqui lá na célula muscular, eu vou ver que existem dobras nessa membrana, pregas nessa membrana, de tal forma que eu tenho um aumento da área da membrana aqui. Isso para que eu consiga ter aqui uma quantidade maior de receptores para acetilcolina, e aqui próximo também eu vou ter os canais de sódio dependentes de voltagem, tá?
que isso acontece? Isso acontece para que sempre que tenha um potencial de ação nesse neurônio, ele consiga induzir um potencial de ação aqui nessa fibra muscular. Então, esse neurônio ele vai controlar a contração muscular e, para isso, a gente precisa garantir que sempre que esse neurônio seja ativado, as fibras musculares inervadas por ele sejam ativadas também. Então, é como se eu tivesse aquela somação de várias sinapses acontecendo, mas todas causadas pela ativação de um mesmo neurônio. Então, aqui está mostrando aqui um pouquinho mais de perto, Então, uma liberação aqui do neurotransmissor que é a acetilcolina, Então, a acetilcolina vai cair nessa fenda sináptica especializada aqui. E aqui vai ativar um receptor que é chamado de receptor nicotínico, aquele que eu citei agora há pouco. É um receptor canal iônico para acetilcolina. Existem outros receptores para acetilcolina, que são os receptores muscarínicos, que são acoplados à proteína G. Mas nesse caso, no músculo, os receptores são receptores canais, chamados de receptores nicotínicos. Os receptores nicotínicos, eles são então ativados quando a acetilcolina se liga nessa proteína de membrana e são receptores excitatórios, Então, são receptores que vão promover uma despolarização da membrana pós-sináptica. No entanto, esses receptores, eles são permeáveis tanto ao sódio quanto ao íon potássio. Então, ele não faz distinção, ele vai ter que deixar passar tanto o sódio quanto o potássio. Bom, então como que esses receptores vão ser receptores excitatórios? Se eles vão deixar passar o sódio, que vai entrar na célula, a gente sabe, mas vão deixar passar também o potássio. Então, para entender isso, a gente vai precisar lembrar daquela aula sobre o potencial de membrana e principalmente, então, sobre os gradientes ou potenciais eletroquímicos que determinam o fluxo iônico através de um canal. Então, o que a gente viu naquela aula sobre o potencial de membrana é que se a membrana é permeável a apenas um íon, eu consigo calcular um potencial de membrana em que o gradiente químico, a diferença de concentração daquele íon, vai ser compensada pelo gradiente elétrico. Esse é o chamado de potencial de equilíbrio para aquele íon. E conhecer os potenciais de equilíbrio me auxilia a entender como que vai acontecer um fluxo iônico quando eu tenho a abertura de um canal iônico. Por quê? Porque o gradiente eletroquímico de um íon, ele pode ser determinado, a gente pode inferir sobre o gradiente eletroquímico de acordo com a diferença entre o potencial de equilíbrio daquele íon e o potencial de membrana num determinado momento. Então, se a gente pensa lá no repouso, o que eu tenho? É que a membrana está mais permeável ao potássio, eu tenho mais canais de vazamento de potássio e um pouco de canais de vazamento de sódio. E isso faz, então, com que o potencial de membrana vai estar por volta, no caso da célula muscular, de menos 80 milivolts, ele é um pouco mais negativo do que nos neurônios. E aí, então, eu vou ter um potencial de membrana que está mais próximo do potencial de equilíbrio do potássio. Então, embora o potássio ele tenda a sair da célula, o seu gradiente eletroquímico ele é pequeno, Então, quando o canal se abre, eu vou ter uma pequena saída de potássio. Já para o sódio é bem diferente, Porque se a membrana está em menos 80 milivolts, por exemplo, esse potencial de equilíbrio para o sódio vai estar muito distante disso. A membrana teria que estar em mais 60 para o sódio não tender a entrar na célula. Então, quando abre-se um canal que é permeável ao sódio, o sódio vai ter uma grande tendência a entrar na célula. Então, quando o receptor nicotínico se abre, embora ele deixe passar tanto o sódio quanto o potássio,
vai entrar muito mais sódio do que sair potássio, né? Porque a membrana estava no repouso. Então, qual que é o papel desse receptor? Vai ser despolarizar o suficiente para ativar os canais de sódio dependentes de voltagem. Aí esses, depois de ativados, então vão continuar com o processo, né? O receptor, o que ele tem que fazer é permitir a entrada de sódio suficiente ali na placa motora para que se ativem os outros canais, que são os canais de sódio dependentes de voltagem. Então, voltando aqui para a junção neuromuscular, né? Então, eu vou ter vários desses em cada uma das placas terminais que existem na célula muscular. E aqui, então, quando chega o potencial de ação nesse terminal do axônio, vão se abrir os canais de cálcio dependentes de voltagem, o cálcio vai entrar na célula, promover a liberação da acetilcolina, a fusão então, da vesícula contendo acetilcolina. A acetilcolina vai então cair na fenda sináptica, vai atuar nos seus receptores, que são os receptores nicotínicos. Esse receptor, ao se abrir, ele vai permitir um influxo grande de sódio, né? Apesar de que o potássio pode passar por esse canal, o gradiente eletroquímico para o sódio entrar é muito maior, então isso vai causar um influxo de sódio e uma despolarização. Essa despolarização vai ser suficiente em condições normais, fisiológicas, né, para ativar os canais de sódio dependentes de voltagem, que estão aqui próximos, não está sendo mostrado nesse slide. E esses canais, então, agora sendo ativados, vão desencadear um potencial de ação. O potencial de ação começa, então, aqui nessas placas terminais e vai se propagar ao longo de toda a membrana da célula muscular esquelética e daí, então, para um sistema de túbulos T, que nós vamos estudar isso na próxima aula, porque vai ser esse potencial de ação que vai ser responsável por controlar a contração do músculo esquelético. E que está mostrando, então, que essa acetilcolina vai ter seu efeito e depois vai ser degradada pela enzima acetilcolinesterase, que está presente na membrana aqui da célula muscular, e então vai ser degradada em colina e acetato ou ácido acético, e essa colina pode ser transportada de volta para dentro do axônio para produção de mais acetilcolina e reciclagem. Então, a junção neuromuscular ela é um exemplo, né, com todas as características da sinapse química, inclusive é uma sinapse muito mais fácil de estudar e essas sinapses químicas foram estudadas inicialmente nessa junção neuromuscular, né? Com a diferença de que eu tenho que um neurônio vai fazer várias sinapses com uma única, né, no caso com a célula muscular. Então, aquele somatório de sinapses vai acontecer com várias sinapses que são excitatórias que estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Se eu pegar uma célula muscular. E aí, então, na próxima aula, nós vamos entender como que esses potenciais de ação ou esse neurônio, ao induzir esses potenciais de ação, vai conseguir controlar a contração muscular. Tá? E com isso a gente tem, então, um sistema nervoso controlando o nosso sistema motor. Tá? Bom, então, essa aula chegou ao fim, né? Aqui eu tenho uma bibliografia recomendada, que na verdade são os livros que eu utilizei mais para preparar essa aula. Eu coloquei um a mais aqui, que é o livro de Fisiologia Humana da Cindy Stanfield, porque recentemente eu recebi esse livro e eu achei que ele está trabalhando bem essa parte tanto de potenciais de membrana, também de neurotransmissão. Tá? Então esse é um bom livro também, se vocês conseguirem, para estudar esse assunto. Né? O livro de Neurociências do Purvis, que é o livro que eu gosto bastante. Outro livro que eu gosto bastante é esse livro dos 100 bilhões de neurônios, do Roberto Lente. É um livro nacional. Esse do professor Roberto Lente... desculpa, gente, eu estou confundindo, mas é um livro nacional. É um livro muito bom. A única coisa que tem que prestar atenção que nesse livro ele faz aquela distinção entre neurotransmissores, neuromoduladores, que é interessante, é didático, eu só
não costumo utilizar essa definição por conta de que na literatura científica e nos outros livros não essa distinção não existe. Então a gente trata todas as moléculas como neurotransmissores, mas é um livro muito bom, muito didático. E para quem quiser saber mais detalhes sobre o assunto, uma coisa mais detalhada e também em geral mais atualizada, o livro do Candel, que agora já está traduzido, que é o Princípios de Neurociências, ele traz capítulos que são escritos por pessoas muito especializadas nas diferentes áreas. Então, é um livro que costuma ter mais detalhes, é meio que considerado como se fosse a Bíblia da neurociência. Então,